O filme tem início com um grupo de amigos em uma festa, todos estão bebendo e se divertindo, quando um deles menciona um app curioso chamado Countdown. Até então apenas um aplicativo de brincadeira que fala quanto tempo lhe resta de vida através de um cronômetro. O mistério começa quando uma das garotas na mesa, a Courtney, instala o app e nele diz que ela possui apenas 3 horas e alguns minutos de vida. Apesar de toda a zoação dos amigos, ela fica preocupada e com razão. Após a festa, o Evan, namorado dela, que está muito bêbado, iria levá-la de carro para casa, mas com medo de que um acidente pudesse acontecer e o aplicativo estivesse prevendo isso, a Kurt muda de opinião e vai a pé. Mas algo saiu errado, um som sinistro de notificação diz para ela que houve uma quebra de contrato e um demônio bizarro começa a persegui-la. E claro, game over para Courtney. Logo mais somos apresentados a protagonista, chamada Quinn, que é a enfermeira do hospital onde o Evan agora está internado. Ele relata para ela sobre tudo o que houve com sua namorada, comentando que o acidente realmente aconteceu e era para ela ter morrido lá. Ele está com medo de que morra na cirurgia, já que o app lhe deu poucas horas de vida também. A princípio, a Quinn acha que é besteira. Após conversar com os amigos de trabalho, resolve instalar o app mesmo assim. E aí que as coisas complicam. Com a morte do Evan, bate o desespero na nossa protagonista. Restam 2 dias e 22 horas de vida para ela. Então começa a busca incansável para se esquivar de possibilidades de perigo, desmarcando compromissos para que burle a maldição. E é aí que a quebra de contrato acontece. Irá se juntar a ela um rapaz chamado Matt, que também está nas mesmas condições, e mais tarde a Jordan, a irmã da Quinn. Juntos começam uma jornada para vencer o aplicativo. Pessoal, a primeira coisa que a Quinn deveria ter feito lá quando estava falando com o Evan, e não por medo de algo paranormal, mas por segurança da informação. E eu sei, é claro que ninguém lê os termos de contrato do usuário, nem eu, nem vocês. Mas se não forem apps oficiais de grandes empresas já conceituadas no mercado digital, muito cuidado ao saírem instalando em seus celulares. Procurem reviews e notícias na internet. A Quinn fez isso só depois de ter instalado e viu muita coisa estranha sendo relatada. Se ela tivesse feito a pesquisa anteriormente e unido com as informações sobre o caso da Courtney e do Evan, ela teria evitado pelo menos de cair na maldição. Mas isso ainda é raso demais, vamos avançar na investigação. Primeiramente, a Quinn tenta trocar o celular e o chip. Descobrimos que isso não adianta. O app vai sozinho para o seu novo aparelho automaticamente em alguns segundos. Desinstalar da forma padrão também é impossível, o botão de lixeira não funciona. Eles então vão em busca do Derek, o suposto hacker da lojinha de celulares, que teoricamente é um Mr. Robot da parada. Usando seu comando de hacker supremo chamado Admin Force Delete, ele acessa a base de dados toda do app e agora pode modificar qualquer cronômetro de usuário, os quais estão hospedados em um servidor fora do smartphone da Quinn. Ou seja, ele quebrou diversos protocolos de segurança em alguns segundos para aumentar o tempo de vida deles. Estou citando isso porque pouco mais à frente vemos que não adiantou nada, alguém corrigiu o tempo para o número original. Dessa maneira é visível que demoraram um certo período para fazer a correção. Seja uma entidade ou qualquer outra pessoa, possui falhas que podemos explorar. Galera, vemos no filme todo que a maldição realmente tem uma ligação com o app para funcionar. A entidade faz questão que o tempo esteja sempre exato no aplicativo. Se o hacker tem acesso tão fácil assim, nos abrem algumas possibilidades aqui. Realizar um ataque à base de dados do sistema, os famosos SQL Injection. Forçar uma modificação para que todas as datas de todos os usuários não cheguem mais a zero e permaneçam em loop. Mesmo que isso não funcionasse por muito tempo, alguém que estivesse prestes a morrer não seria afetado pelo aplicativo naquele instante e a entidade sofreria um colapso com pessoas sobrevivendo fora do previsto. Outra possibilidade era forçar uma atualização através de um malware que obriga o app a se autodeletar em todos os aparelhos, ou que pelo menos delete parte de suas funcionalidades essenciais, talvez até mesmo alterando as cláusulas do contrato de usuário para que a maldição seja afetada. Caso não tivesse o hacker à sua disposição, resetar o celular de fábrica através do modo Recover também poderia ser uma possibilidade. Quando o celular terminar o processo,
você poderia destruí-lo colocando fogo antes de realizar o boot inicial, mas essa é muito arriscada, como você não poderia ver as informações, não terá certeza se deu certo, e não poderá comprar outro aparelho e registrá-lo em seu nome. Essa possibilidade talvez te daria mais tempo para pensar e não seria definitiva. Certo, seguindo pro lado de não tentar vencer o app, mas sim o demônio em si, uma coisa que só a Queen tem ideia de fazer, que deveria ser feito pelo Evan lá atrás, era ir até uma igreja procurar um padre. Se você do nada começa a ver um monstro bizarro te caçando por onde você vai, procure imediatamente ajuda em um lugar sagrado. O Padre John tem uma ideia muito interessante. Ele usa uma história clássica como base, onde uma cigana concede a um príncipe a possibilidade dele saber quanto tempo restava de vida, através de uma maldição. Mas é claro, o príncipe burla o sistema e não vai para a batalha, que seria o local de sua morte, e o demônio começa a caçá-lo. O padre chega à conclusão que provar que a data está errada, ou seja, forçar alguém a permanecer vivo após o prazo estipulado no aplicativo, quebraria a maldição. Isso é muito importante para nós em vários sentidos. O primeiro ponto é a ideia do padre em colocá-los dentro de um círculo de proteção com sal, ao melhor estilo Irmãos Winchester. Beleza, a ideia é excelente, poderíamos resolver o problema logo ali. Vejam que o demônio, ao tocar nas bordas, começa a pegar fogo, mas temos que lembrar de um detalhe muito importante que o Matt e a Queen viram várias vezes. O demônio cria ilusões e armadilhas para pegar as vítimas, exatamente o que acontece com o Matt. Ele não precisava ter morrido ali e poderíamos salvar a todos. Bastava que eles tivessem deixado ele amarrado dentro do círculo em uma cadeira presa ao chão. Dessa forma, mesmo que induzido a sair da proteção do círculo pela entidade, o Matt não conseguiria e não morreria na data estipulada, vencendo o demônio. Isso dava para ser feito mesmo depois da morte dele, era só realizar com o próximo. Como eles desistem dessa ideia por burrice, a Queen tenta fazer o oposto. Ao invés de manter alguém vivo, irá matar outra pessoa que tem o tempo de vida maior no app. Ela escolhe para isso o demente do Dr. Sullivan, mas o jeito que ela tentou isso foi o pior possível. Atraí-lo com a brincadeira para permanecer de olhos fechados é interessante, mas se você é uma enfermeira e trabalha num hospital, algo que você sabe perfeitamente onde está são os equipamentos médicos. Ao invés dela pegar um bisturi e cortá-lo fatalmente para acabar aquilo quando estava de olhos fechados, ela prefere bater nele com o pé de cabra. Quando a entidade percebeu que ela estava tentando burlar o sistema, é claro que deu errado. Agora sobra somente o último plano, se matar antes do tempo. A Queen decide aplicar uma dose letal de morfina. Ela até tinha planejado um aviso em seu braço para a irmã aplicar uma medicação para cortar o efeito letal. Essa ideia é péssima por dois motivos, galera. Além de ter quase morrido de verdade, porque foi salva pelo protagonismo, convenhamos, ainda assim vimos que não deu tão certo. Apesar da entidade teoricamente ser destruída, se vocês bem lembram no final do filme, o app volta com a atualização 2.0, ou seja, não era o bastante apenas vencer a maldição e o demônio daquela forma, mesmo porque quem representa a cigana na história clássica ainda está vivo. Eu comentei que a história do padre nos passou muitas informações importantes. Outro ponto era esse: podemos saber que alguém faz a intermediação entre a maldição e a pessoa. Ok, o app realiza parte disso, mas alguém deve estar por trás da sua elaboração. Assim como a cigana fez na antiga história, ela forneceu a informação através de um pergaminho que representa o aplicativo na versão atual. Mas quem é a cigana dessa vez? Sem matar o distribuidor da maldição, não era possível sair daquilo de forma definitiva. Com a ajuda do hacker, eles precisavam já ter descoberto informações dos admins do app, quem criou, onde hospedam seus dados e que local fazem essas atualizações. Assim poderiam ir em busca e eliminar a fonte do problema de uma vez por todas, matando seu criador.